Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um vídeo daqueles que eu falo que é o mais esperado do mês, que é o vídeo da carteira do canal. Para você que é novo aqui no canal, e tem bastante gente nova desde o último vídeo, né? Todos os meses eu faço, para você entender como é que funciona. Eu criei essa série em abril do ano passado, onde eu criei uma carteira aqui do canal, onde eu mostro os aportes, né? Qual que é a estratégia. Na hora que eu for falar da carteira, eu falo quais são as premissas dela. Mas eu criei essa carteira para fazer um aporte mensal de R$ 1.500, obviamente mais os dividendos, né? Mas a ideia é sempre ter R$ 1.500, porque se vocês pegarem na playlist, irem lá no primeiro vídeo, lá de abril do ano passado, eu explico o porquê dos 1.500. Porque essa é um valor que, se você investir a uma taxa mais ou menos de 0,8% ao mês de rendimento, você vai ter entre 15 a 18 anos R$ 1.000.000. Isso sem considerar os dividendos que eu coloco nessa carteira, que eu potencializo os aportes, né? Porque é sempre 1.500 dinheiro novo. E a ideia é passar essa carteira para minha filha quando ela tiver, vai ser culminar mais ou menos com a idade dela de 18 anos, né, para ela seguir a vida dela aí, pagar faculdade, que seja. Mas a ideia é essa. Mas como é que funciona esse vídeo? Então, na hora que chegar na carteira, eu explico para vocês as premissas para quem é novo aqui no canal. Mas qual que é a ideia? Eu faço um apanhado de notícias que eu entendo como importantes do mês anterior. Como está sendo agora no comecinho de outubro, esse vídeo é referente a setembro. Normalmente eu solto no último dia de setembro ou logo no comecinho de outubro esses vídeos, né, que é referente ao mês anterior. Então eu vou trazer as notícias de setembro e eu chamo de giro de notícias e vamos a ele. E obviamente, pessoal, o primeiro que eu não poderia deixar de falar é da taxa Selic, que a gente teve o primeiro aumento depois de muito tempo. Se vocês observarem aqui, a gente vinha com uma taxa Selic de 13,75, aí lá em setembro do ano passado ela começou a cair, caiu 0,5%, aí depois em novembro caiu mais meio, depois em dezembro caiu mais meio, depois em fevereiro caiu mais meio para 11,25, depois mais meio para 10,75 e aqui a queda já diminuiu, caiu 0,5 lá em maio. E em junho ela se manteve em 10,5, assim como em agosto, ou seja, o ciclo de queda encerrou. E aí nós tivemos agora em setembro a volta de aumento da taxa Selic. E já se estima que essa taxa Selic deva chegar lá para final do ano em 11 ou 11,50, tem algumas, mas certamente acima de 11. E aí a pergunta que vocês me fazem, né, Eric, por que os juros sobem? E aí eu quero mostrar um site aqui para vocês, que é o site do Banco Central. Deixa eu ver se está na tela, o site do Banco Central, que mostra o seguinte, pessoal, esse aqui é o site lá do Banco Central, que mostra os preços da inflação e a meta para a inflação, né? Preços do IPCA e meta para a inflação. Pessoal, lembrando o seguinte, o Banco Central estipula uma meta de inflação, que no caso a meta de inflação é essa linha aqui escura, 4,5, que é a meta de inflação. Esse aqui é a inflação corrente, aqui embaixo nós temos o limite mínimo, e aqui em cima, nesse pontilhado, o limite máximo. Se vocês observarem aqui, aonde a linha azul está acesa é até a inflação ocorrida e aqui em vermelha a recente. E se vocês observarem o seguinte, aonde que estamos com a inflação? Ela ainda está dentro da meta, no centro da meta, né? Que na verdade você tem a meta, você tem a borda superior e a borda inferior. Então, aqui ela estava fora da meta. Aqui ela ainda está dentro da meta, mas longe do centro da meta. E aí, pessoal, aqui é um ponto importante para vocês entenderem que a taxa Selic é uma política monetária para reduzir a inflação, para conter a inflação. Só que a taxa Selic de hoje, ela não vai reduzir a inflação agora. A taxa Selic, a taxa Selic atual, ela influencia a inflação de 6 a 9 meses para frente. Então a inflação que a gente tem hoje, ela é reflexo da taxa Selic de 6 meses atrás. Então, o que o Banco Central entende? Que do jeito como ainda estamos acima da meta e com possibilidade de aumento, né, tiveram alguns pontos aqui de aumento, então o Banco Central entendeu que com a política atual do governo de não poupar gastos e continuar gastando e em vez de aumentar a arrecadação ou cortar gastos e aumentando a arrecadação porque está aumentando os gastos,
Então o Banco Central entende, é a política para tentar frear isso, né? Frear a economia, frear para... Por quê? Você colocando, injetando, o governo injetando muito dinheiro na economia, que é o que faz parecer que a economia está boa, mas de fato ela só está assim por causa da quantidade de dinheiro que o mercado, que o governo injeta na economia. Isso obviamente tem a tendência é ter inflação lá na frente. Então o Banco Central enxergou isso e não enxergou melhoras para o cenário futuro. Então por isso que o Banco Central resolveu aumentar a inflação e provavelmente deve aumentar mais ainda até o final desse ano, beleza? Então essa aqui foi a primeira notícia que eu trouxe para vocês, né? Então isso, para quem tem fundo imobiliário aí, tem que ficar atento aos fundos atrelados ao CDI, porque esses provavelmente terão um up aí nos rendimentos. E a outra notícia, pessoal, que ela é um pouquinho mais longa, são as bets, pessoal. Isso aqui me assustou de uma tal maneira de tudo que aconteceu agora em setembro. Pessoal, bets, vocês sabem, são as apostas, né? São as casas de aposta. E aí, pessoal, algumas notícias, né? Olha só, mais de 22 milhões das pessoas apostaram nas bets no último mês. Ou seja, referente a setembro, né? Em setembro, 22 milhões de pessoas apostaram na bet. Se a gente for pensar o seguinte, nossa população, no último censo, foi de aproximadamente 210 milhões, mais ou menos, né? 210 milhões. Olha só, 22 milhões de pessoas apostaram nas bets, ou seja, 10% da população. Só que, lembra, 210 milhões não são somente adultos, entram crianças, e na bet você só pode apostar acima de 16, eu acho, 16, 18 anos. Então, essa porcentagem ainda é maior do que os 10%, porque aqui a gente está considerando bebê, está considerando criança, os 210 milhões. Então, isso é assustador, assustador. E aí, pessoal, tem um dado que eu vou deixar, inclusive, esse estudo aqui do Data Senado. Olha só que interessante esse gráfico. A distribuição da população que gastaram com apostas esportivas nos últimos 30 dias, que é referente a setembro e agosto. Agora eu não tenho certeza se é agosto ou é setembro, mas eu acho que é setembro. Por meio dos aplicativos Bet ou sites de internet por situação do mercado de trabalho. 68% que apostaram estão empregadas, mas o que mais chama atenção são esses dois grupos aqui. 27% fora da força de trabalho, que são aquelas pessoas que estão procurando emprego, e os 5% que estão desempregados. Pessoal, nós estamos falando da força de trabalho, mais de 30% das pessoas. Isso é assustador, porque a gente tem aqui pessoas que não têm renda, as duas aqui nesse caso, aqui pode até ser pessoas que fazem bico, né? Mas são pessoas que não têm renda recorrente. Isso é assustador. E o outro ponto, olha só, a distribuição da população que gasta com apostas. O mais incrível, pessoal, pessoas que ganham menos são as que mais gastam com apostas. Isso aqui é o reflexo, nítido reflexo da questão da educação, da falta de educação financeira que na nossa população tem. E aí você pega as pessoas que ganham menos, são as que mais gastam com aposta. Aqui um outro gráfico, pessoal, que eu vou deixar também aqui no estudo com vocês, que é bem interessante, que é do Banco Central. Olha só, o perfil das pessoas em relação à idade que gastam. Se você pegar aqui, a maior porcentagem de pessoas são as pessoas de menos de 20 anos. Na verdade é de 20 a 30 anos, né? São 7 milhões de pessoas. Só que essas pessoas, e essa gráfico aqui, essa linha laranja é o valor gasto por média por pessoa. Essas pessoas aqui que estão no início da fase de produtiva, né, os jovens, né, de 20 a 30 anos, são os que mais apostam, porém, são os que apostam com menos valor. O que mais me chamou a atenção e mais me assustou nesse gráfico é que a maior parte em termos de volume são pessoas acima de 60 anos, ou seja, são as que mais colocam dinheiro nas bets. Isso me assustou demais. E aí tem um contrassenso nisso, porque, olha só, 70% dos idosos acham que o dinheiro de uma aposentadoria não é suficiente para viver, diz a pesquisa. Ou seja, isso mostra mais uma vez a questão da educação financeira que as pessoas têm. Por quê? Se esses idosos acreditam que o que eles ganham de aposentadoria, que já é pouco, e ainda são os que mais gastam em bets, isso é assustador, pessoal, olhar esse tipo de informação. Olha só esse outro aqui. Distribuição da população que gastaram em apostas esportivas nos últimos 30 dias por meio de aplicativos que possuía dívidas em atraso em mais de 90 dias. 42%
das pessoas que investem, eu não sei por que eu estou falando investe em bets, é porque eu só falo investimento, mas das pessoas que gastam, pessoal, gastam em bets, que perdem dinheiro com bets, elas já estão endividadas, ou seja, elas já possuem dívida e vão lá e fazem gastam dinheiro com essa porcaria. E aí, olha só, cresce o número de brasileiros que pegam empréstimos e gastam com apostas online. Ou seja, a pessoa já está endividada ou ela vai lá e faz uma dívida para fazer a aposta. Para mim não faz o menor sentido, né? É surreal esse ponto. Mas aí você pode estar se perguntando, Eric, mas o dinheiro é dela. Ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quer jogar o dinheiro fora, beleza. E aí, eu sou obrigado a concordar com você. Inclusive, tem até uma proposta aí de cancelamento de um monte de bets aí, que o governo publicou recentemente. Tem um certo ponto de você tolir a liberdade da pessoa, né? De ela querer gastar o dinheiro dela com quem ela quiser. E se ela vai dançar, perder todo o dinheiro dela, o problema é dela. Aí que tá o ponto, que tem uma página 2 aí. Bets recebem 10,5 bi de beneficiários do Bolsa Família em 2024. Aqui que está o ponto. Por quê? O benefício do Bolsa Família, ele é um benefício social, ou seja, quem está pagando esse benefício é o Estado. Só que o Estado não gera dinheiro. Quem é que paga isso? Somos nós. Somos nós contribuintes que somos assaltados todos os meses com os impostos. Então, quem financiou esses 10,5 bi é você que está assistindo esse vídeo, sou eu e a grande maioria das pessoas que pagam impostos. Então, aqui já tem um ponto, porque o dinheiro em tese não foi fruto do trabalho dessa pessoa, e sim um benefício que ela recebeu do Estado, pago pela população. E olha só, ela está gastando com apostas. E aí, olha só que interessante esse dado aqui. Esse dado aqui, para mim, é um dos mais absurdos. Em agosto, os beneficiários do Bolsa Família, eles enviaram 3 bi para as bets. Aí eu peguei esse dado aqui lá no site do Bolsa Família, que em agosto foram usados, né, foram gastos 14,12 bilhões no Bolsa Família. O que isso significa, meus amigos e amigas? O governo colocou 14 bi para a Bolsa Família. Desses 14 bi, 3 bi foram usados em bets, ou seja, 20% do dinheiro gasto, o dinheiro cedido por Bolsa Família foi usado em bets. Então isso mostra, pessoal, a completa epidemia, meio que, eu acho que o Bruno Perini falou isso, é uma epidemia silenciosa que a gente está vendo que pode quebrar muita gente, e já está quebrando muita gente. De vira e mexe vocês veem estudos aí de funcionários que fizeram empréstimo em empresa ou ficaram devendo e estão usando o tempo de trabalho para poder pagar essas bets, né? Então, pessoal, isso daqui, e eu estava até comentando isso mais cedo numa outra live que eu estava fazendo, para vocês, acho que é dever nosso, de pessoas mais esclarecidas, né? Vocês que estão assistindo aqui o vídeo, de perpetuarem, de propagarem esse conhecimento para as pessoas. Obviamente que vão ter pessoas que não vão querer saber, não estão nem aí, querem gastar com bet, o problema é delas. Mas quanto mais pessoas vocês conseguirem conversar, e assim, não é para proibir, porque de vez em quando é gostoso você colocar lá 50 reais postar num negócio, mas pessoal, você tem que ter a noção de que isso não vai te enriquecer, isso é um entretenimento. Então, você que quer apostar, você quer apostar, quer brincar, não tem problema nenhum. Mas você tem que encarar isso como um entretenimento e não como algo que vai te transformar. E aí eu te pergunto, por que você não chega e coloca R$1 milhão na lotérica, na Mega Sena? Porque você sabe que você não vai ganhar. E por que tem pessoa fazendo esse absurdo com bet? Então, que é a mesma lógica. A casa sempre ganha. Pessoal, eu acho que é que nem pirâmide financeira. Na hora que você para fazer as contas, você vê que não faz muita lógica. Por quê? Você pega essas bets aí, se vocês pegarem os times de futebol hoje, praticamente todos são patrocinados por bets. E aí você pega, por exemplo, time recebendo 350 milhões, outro time recebendo 200 milhões. Da onde que vem esse dinheiro, meus amigos e amigas? Vem de quem perdeu.
Então, se uma Bet está pagando 350 milhões de patrocínio para aparecer, é porque ela ganhou muito mais dinheiro. E de onde que está vindo esse dinheiro? De aposta perdida. Então, pessoal, é que nem a máquina do ursinho. É a mesma lógica da máquina do ursinho. Você desce 20 vezes e numa dessas 20 vezes, uma vai estar programada para pegar o ursinho. Exatamente por quê? Se você não tem nenhuma chance de pegar, ninguém vai apostar. Assim, ninguém vai baixar para pegar o ursinho. Você tem que ter a sorte de ser na sua vez aquela vez. Porque todas essas 10, 20 vezes já pagaram aquele ursinho que você pegou. Então, e o algoritmo, né, gente? O algoritmo da máquina de ursinho é o mesmo da casa do Bet. Vai ter uma pessoa que vai ganhar e outras 10 vão perder. Entenderam? Então, pessoal, tome muito cuidado com isso, tá? Então esse era o ponto que eu queria trazer de notícias para vocês, mas vamos para a carteira. Esse mês, deixa eu fechar aqui. Esse mês eu não tive, só teve uma movimentação na carteira, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar aqui, cadê? Vou colocar aqui, pessoal. Aqui é a carteira do canal, eu uso o programa Domo. Se vocês podem observar aqui, hoje eu tenho aplicado 32 mil e o patrimônio 30.095, deu uma quedinha, né, por causa dessas desvalorizações que teve. E aí deixa eu explicar para vocês quais são as premissas dessa carteira. Vocês já sabem, o objetivo dela é passar para minha filha, R$ 1.500 todos os meses. Atualmente, essa carteira está dividida em 60% em fundos imobiliários / FIINFRA, 30% em ações pagadoras de dividendo e 10% em renda fixa. E nesse caso a renda fixa é um fundo atrelado ao Tesouro Direto, aqueles fundos DI, né, o fundo simples DI. Então 60, 30, 10. Hoje é essa a composição da carteira. Estou estudando começar a incluir ativos internacionais nessa carteira, mas ainda não, ainda estou somente no Brasil. Então essa é a premissa dela. Então se vocês voltarem aqui, aqui a carteira, né? Ela é na Rico. Eu vou mostrar depois porque algumas pessoas podem falar, não, mas ele só criou isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês que de fato é uma carteira de verdade. Então esse aqui é o retorno dela hoje. O Ibovespa passou, né? Porque teve uma recuperação. E a carteira, como ela tem mais fundo imobiliário, em tese ela vai trazer um pouco menos de valorização. Então, olha só, desde o começo lá, né, ela começou lá em abril, né, e aqui a evolução das aplicações, veja que é uma escadinha, porque são 1.500 sempre colocado. Obviamente, tem alguns meses que eu investi um pouco mais, porque acabou culminando 2 aportes no mesmo mês, no começo e no final do mês, né, e aqui a gente vê que tem aportes acima de 1.500 exatamente por causa dos dividendos pagos. Hoje a diversificação está assim, se vocês observarem aqui na diversificação, está muito parecido com o que eu quero. Ó. Fundo imobiliário 60%, ações 29,96% e renda fixa 9,63%. Então está muito parecido com o que eu quero. Hoje de ações o que eu tenho, vejam, somente ações pagadoras, né? Taesa, Transmissão Paulista, Caixa Seguridade, SLC Agrícola, BB Seguridade, Banco do Brasil e Itaúsa. E outra premissa que eu tenho também é que nenhuma dessas ações, nenhuma desses ativos ultrapasse 10% do patrimônio. Isso é uma premissa que eu tenho, então eu tive uma época que eu estava com o LZR acima de 10%, por exemplo, o HGRU está 10%, então seria um ativo que eu não investiria por algum tempo, e também está bem no limite, né? Então hoje aqui, esses aqui são os fundos imobiliários, KNSC, TEP11, HGRU, BTLG, LZR, HGLG e RDM, o único FIINFRA que eu tenho aqui, que é o Juro 11, que inclusive foi o aporte desse mês, e o KNCR. E de renda fixa, somente esse fundo DI aqui, o valor de R$3.000 mais ou menos que eu tenho aplicado para dar essa porcentagem, tá? E aqui as movimentações, a movimentação somente foi a aplicação do Juro 11 esse mês, R$1.809, foi esse a única aporte, porque eu tinha, o mês passado eu fiz uma besteira, eu acabei aplicando, na verdade o mês retrasado, eu coloquei tudo em Transmissão Paulista, eu errei o aporte, eu não fiz o 60, 30, 10, acabei errando nas contas, aí eu deixei a ação muito acima, e até pela valorização que teve, eu precisei colocar em fundos imobiliários, e nesse caso eu coloquei em FIINFRA para poder acertar aqui na porcentagem. Então essa daqui foi o único aporte que eu fiz esse mês. E nos proventos, pessoal, aqui é legal porque olha só, eu já estou com uma média de R$117 por mês, ou seja, já é um dinheiro considerável, bem bacana assim em termos de rentabilidade. Já recebi desde o início R$2.117, nos últimos 12 meses R$1.500
1.854. Esse mês já tem previsto R$ 109, né? Então, bem bacana aqui mostrando para vocês. E basicamente tem fundo imobiliário. Quando tem um mês que bate um pouco de ação, bate um pouco, pagamento de ação, né? Senão, se a gente for pegar aqui no máximo, né? Deixa eu pegar aqui. Se você pega bem uma escadinha, tem meses que vem bastante, porque Taesa pagou. E agosto, normalmente maio e agosto são os meses que mais, aqui ó, a gente tem novembro também, agosto também são meses que normalmente pagam mais. Mas deixa eu mostrar na Rico também, só para mostrar para vocês que de fato é dinheiro de verdade. Só que eu entrei na Rico para vocês verem, né? Então essa aqui é a conta que eu tenho, que é a conta que eu vou passar para minha filha. E se vocês observarem, pessoal, o valor é muito próximo que tem no Domo, né? Se a gente pegar aqui, ó, o valor dele está em 30, patrimônio 30,95, aqui está em 30,160, porque tem um valor de saldo projetado aqui, né, de disponível, que é dividendo que já caiu, e aqui obviamente no consolidador não mostra, né, não mostra isso. Então aqui, pessoal, basicamente é só para vocês verem que é aquela carteira que está lá. Então é dinheiro de verdade, então todos os fundos imobiliários, ações, fundo de investimento, aqui as ações, os fundos imobiliários, os mesmos que estão lá, não tem nenhuma, nada de diferente, é só para vocês verem que eu não estou brincando, né? E aqui, pessoal, um ponto que eu nunca deixo, eu sempre deixo, não esqueço de falar, mas eu não posso esquecer. Pessoal, olha só, a aplicação que eu fiz no Juro 11 foi em 17/9, ou seja, há praticamente 20 dias atrás. O que isso significa? Que eu não quero que você copie essa carteira e nem é esse o objetivo. Por quê? Eu quero que você use como inspiração. Como vocês sabem, o preço que você vai investir no dia, ele importa muito, principalmente em fundo imobiliário, que é a maior parte dessa carteira. Então, o preço que está hoje, ele é diferente do cálculo de preço que eu fiz quando eu investi. Então, pode ser que você não tenha o mesmo retorno que eu vou ter. Então, não copiem a carteira, é o que eu peço para vocês. Usem como inspiração para ver que cada um, se todos vocês fizerem, não precisa ser 1.500, pode ser 500, 100 reais, mas vocês vão chegar lá. E não use. Agora, se você quiser saber o dia que eu aporto o valor, quando que eu aporto, aí seja membro do canal, porque todos os membros sabem quando eu aporto e quanto que eu aporto. Até na minha carteira particular, os aportes. Agora, o acesso à minha carteira particular, somente os membros estar aqui do YouTube, aquele que eu faço acompanhamento, faço análise de carteira e faço acompanhamento mensal. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.